Hoje eu vou apresentar 3 portfólios que eu recebi para fazer análise. Recebi lá no Insta ou lá no LinkedIn, tanto faz, tá? Não importa. Mas o fato é que eu recebi vários trabalhos, selecionei 3, anotei as URLs, obviamente, e vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar nesses trabalhos o que eu gostei e o que eu não gostei tanto, ou, enfim, o que poderia ser melhorado de acordo com a minha opinião. Legal, pessoal? E aqui eu quero passar uma dica rapidinha para vocês, tá? Eu estou oficializando uma maneira para mandar esses trabalhos para eu avaliar, tá? Eu não tenho nada muito definido ainda, mas eu quero que, se você tá chegando agora, não se preocupe, é só ficar de olho aí nos próximos vídeos, caso você também queira ter o seu trabalho avaliado, tá? Fica de olho que eu vou passar mais orientações nos próximos vídeos. Se você já mandou a sua URL para mim, seja no LinkedIn, seja no Insta, seja por qualquer meio, você vai precisar reenviar esta URL para mim, para que eu deixe centralizado num único lugar, já com algumas perguntas, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais detalhadamente isso, tá? Por enquanto, só saiba que se você já mandou seu portfólio para eu analisar, daqui a pouquinho você vai precisar, daqui a pouquinho, digo, nas próximas semanas, tá? Você vai precisar oficializar através de algum meio que eu ainda não sei qual é, mas eu vou comunicar aqui no canal, posso fazer uma postagem na comunidade também, enfim, sei lá, ainda tô decidindo, tá? Mas fica ligeira com isso, bacana? Agora vamos lá, o primeiro portfólio que eu vou avaliar é do Lucas Ribeiro, mas não sem antes rodar a vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E antes de eu partir para a tela do meu computador para começar a avaliar o portfólio do Lucas Ribeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Se você mandou o seu portfólio para mim e eu ainda não avaliei, óbvio, eu tenho muitos trabalhos para avaliar, muitas pessoas acabaram me mandando esse tipo de trabalho, mas eu preciso dizer, se você fez Ctrl+C, Ctrl+V de outro trabalho, se você seguiu à risca um tutorial na internet e eu percebi que, na verdade, não é um trabalho autoral seu, não precisa me mandar mais, tá? Porque eu não vou avaliar esse tipo de trabalho. Por falar nisso, eu recebo 4, 5, 6 portfólios exatamente iguais, onde a pessoa só muda o nome, só muda o conteúdo do H1. Esse tipo de trabalho, pessoal, pode esquecer, eu não vou avaliar. Mesmo porque eu não sei quem criou, eu não vou dar crédito para a pessoa errada, não vou correr esse risco. Então, realmente, eu não avalio, não adianta me mandar, não adianta me ficar me cobrando lá no Instagram, porque eu não vou avaliar e também não vou dizer qual é o motivo, tá? Agora, se você fez um trabalho seu, autoral, conseguiu desenvolver uma coisa personalizada, ok, ele tá lá para eu avaliar, eu só preciso arrumar tempo, porque, como eu falei, são muitos trabalhos, bacana? Agora sim, dito isso, vamos lá na tela do meu computador, se liga. Muito bem, então está aqui o trabalho do Lucas Ribeiro, tá? Deixa eu começar falando do que eu gostei. Primeira coisa que eu gostei nesse trabalho foi a paleta de cores, tá? Isso aqui não me parece um preto exatamente preto, posso até confirmar isso para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem. Deixa eu selecionar aqui o body, olha só, eu sabia, ele não era, eu não tinha visto isso antes, tá? Eu juro. Mas ele não é um preto totalmente preto. Dá para perceber quando o preto é o preto 000, tá? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para o foco. Então, primeira coisa que eu gostei, a paleta de cores. Eu gostei muito aqui desse tom mais escuro, que não é um preto forte. Gostei muito desse ponto final que você colocou aqui. Isso aqui, gostei tanto da cor quanto da ideia que você aplicou aqui. Achei que ficou bastante charmoso, tá? Gostei também da forma como as informações são apresentadas, ok? As fontes escolhidas, tudo ficou muito bonito, tá? A parte aqui dos mockups, né? Como que você fez para apresentar os seus trabalhos, eu achei também bem legal, ok? Eu percebo que você utilizou aqui esse vermelho, por mais que não faça parte da sua identidade, né? Do seu portfólio, você acabou utilizando as cores do próprio projeto, né? Então, por exemplo, esse aqui, Lernigo, não sei como é que se pronuncia, você acabou usando a cor primária aqui, ou a cor secundária, sei lá, tá? Mesma coisa aqui, utilizou os laranjas que faz aqui o logo, por exemplo, da aplicação. Bacana? Eu consegui perceber isso e também, como eu falei, gostei muito de como você apresentou, tá? Os mockups foram muito bem aplicados aqui, pelo menos na minha opinião. Bacana? Gostei, assim, tudo ficou bastante
charmoso, tá? Agora, vamos para alguns pontos negativos, tá? Primeiro deles é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Ctrl U. Cadê o conteúdo da página? Deixa eu fazer um teste aqui. Lucas Ribeiro, Front-End Developer. Lucas Ribeiro não é a sua URL, certo? Não sei nem mesmo se é você. Não sei se esse também é você. Aqui o terceiro resultado de busca não é a sua URL, não é a sua URL. GitHub provavelmente não é a sua. Cadê você? Tô procurando pelo seu nome e não consigo te encontrar. Por que será que isso está acontecendo, pessoal? Veja, do mesmo jeito que eu estou vendo a sua página assim, o seu código assim, com um ID aqui, com uma div com ID root, é o mesmo jeito que o Google vê. Veja, pessoal, eu não estou dizendo aqui que você não deve utilizar, por exemplo, um React da vida, tá? Não é isso. Mas a pergunta que eu faço é, você que está usando o React para fazer seu próprio portfólio, está deixando o código desse jeito, um HTML extremamente limpo, vazio, sem nenhum conteúdo encontrável pelo motor de busca, por exemplo, você está fazendo isso com consciência ou você está fazendo isso porque você assistiu num tutorial na internet? Você pegou lá, abriu um tutorial no YouTube, por exemplo, o rapaz usou o React da vida, você saiu replicando sem entender o porquê das coisas, tá? Porque não tem nada demais você usar o React e deixar dessa forma. Se o seu objetivo é praticar o React, show de bola. Se o seu objetivo é fazer com que a sua URL seja, digamos assim, recomendada pelas pessoas, ou você passar o URL para alguém, show de bola. O problema é quando você não tem consciência disso, tá? Utilizar o React para tudo, você vai piorar ligeiramente a performance do seu site, pode prejudicar a acessibilidade da sua página e pode também, como eu mostrei aqui, ser ruim para SEO, que é Search Engine Optimization, otimização para sites de busca. Se você faz com consciência, ok. Se você faz porque replicou um tutorial na internet e não fazia a mínima ideia de que isso acontecia, você precisa revisar. Bacana? Indo para frente aqui, pessoal, vamos lá. Vamos scrollar um pouquinho para baixo aqui. Então aqui nós temos um texto, né? O que eu tinha marcado aqui é o seguinte, olha só. O que você precisa ter em mente é que quando você constrói uma página ou o seu portfólio, você está comunicando com alguém, né? Normalmente, ou é uma pessoa mais técnica, ou é uma pessoa de RH, certo? De recursos humanos. E aí eu te pergunto, essa imagem aqui diz alguma coisa para a pessoa que está olhando a sua página? Talvez essa imagem diga muito para você, tenha um valor sentimental, cria aí um sentimento de nostalgia, mas muito provavelmente para a pessoa que está olhando essa página não faz muito sentido. Então talvez colocar uma imagem mais significativa, tá? Seja, sei lá, você em algum lugar bacana, ou você mostrando alguma coisa que você gosta fora do trabalho, porque aqui você já tem uma imagem que remete ao trabalho aqui, sei lá, fazer uma imagem um pouco mais pessoal, não sei, tá? Mas a ideia é que essa imagem, ela não representa muita coisa se a pessoa não conhece esse lugar. Eu mesmo não sei que lugar que fica, tá? Então, só essa questão aí para tomar um pouco de cuidado. É óbvio que isso não é uma regra, você muda se você quiser, se você achar que eu tô falando bobagem, tá tudo bem também, tá? Não se preocupe, eu não vou levar pro lado pessoal, bacana? Vamos lá, indo para frente aqui, deixa eu trazer para cima, é isso aí. Deixa eu clicar aqui em inspecionar. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Deixa eu reduzir um pouquinho. Na parte do responsivo, tá ok. Eu achei que ficou muito legal, tá? Só uma coisa que me ocorreu agora, pessoal. Uma coisa que me ocorreu, na verdade, exatamente agora, que eu vou fazer um teste aqui e aí você aplica se você quiser. Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Repara, eu tô com essa imagem e eu tenho esse texto alinhado à esquerda, certo? Será que esse texto alinhado à direita vai ficar melhor? Eu não sei. Vamos testar? Aí você decide se você quer mexer ou não. Deixa eu colocar aqui um text align right. Olha só, deixa eu colocar aqui um align contents, né? Porque você usou aqui o display flex. Então eu vou colocar o align items, melhor dizendo, align items. Eu vou colocar end. E aí? Não sei, hein? Será que ficou melhor?
Olha só, talvez tenha ficado melhor, né? Quando a gente coloca a imagem à direita, o texto que está à esquerda eu alinho à direita para manter ali um alinhamento. Fica aí a sugestão, se você quiser, mude, tá? Obviamente não é uma regra, mas olha esse texto aqui, ó. Como eu tenho um espaço a mais aqui, né? Não... Desculpa aí, Pedro. Não tá feio, né? Mas talvez um espaço extra aqui em branco, não sei, cause alguma certa estranheza, não sei, pode ser que seja preciosismo meu, fica aí a dica, aplica se você quiser, talvez tenha ficado mais charmoso, né? Muito bem, o que mais, pessoal? Então aqui na questão dos, aqui eu tô numa tela um pouquinho menor, show de bola, não temos mais muito o que falar, deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui, deixa eu subir a página, opa, aqui também não ficou ruim, ok, show de bola, essa parte aqui ficou show de bola, que eu achei que tinha o swap, não tem, né? Mas tem o scroll, perfeito, porque em mobile ele vai fazer o scroll com swipe normal, tá? E basicamente é isso, a forma de apresentar. Aí no caso do mobile, né, você precisa voltar com o texto para a esquerda, né? Desfazer aquilo que eu fiz, ou você utiliza o text align right e o align items end só quando você entra na tela dividida em duas colunas, né? Obviamente, tá? Muito bem, aqui então tudo eu achei bem legal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse menu. Se eu clicar aqui, olha só, aqui eu já tinha visto na verdade, tá? Esse menu ele destoou um pouco, tá? Por quê? Esse menu na versão desktop tá tão charmoso, eu não tinha mostrado, mas isso aqui eu também gostei bastante desse efeitinho de hover, tá? Eu achei que ficou muito charmoso, ficou bem legal, bem bonito, tá? Só que na versão mobile, a gente não conseguiu passar essa sensação. Inclusive o texto aqui do menu está diferente. Olha só, ele dá uma estranheza, porque parece que você pecou no detalhe, né? Não sei se você se baseou num trabalho já pronto que usava essa fonte, e aí no seu trabalho você trocou a fonte, enfim, não sei. Mas se for isso, muda essa fonte também, deixa a mesma fonte do menu. E aqui, dá um trabalhinho melhor aqui nessa cor, nessa borda, tá? Tenta deixar, digamos, que com uma unidade maior com relação aqui ao resto da página, tá? Muito bem, se eu clico fora nada acontece, eu preciso clicar aqui em menu para ele fechar. Bacana. Bom, com relação aqui à parte visual, já dei aí meus 2 centavos, e eu tenho mais uma coisa para falar com relação à semântica, tá? Então vamos inspecionar esse elemento. Olha só, esse elemento aqui é um H1. Tá? Eu sou Lucas Ribeiro, ok, um título H1. Agora aqui, esse texto daqui de baixo é um H3, sendo que o certo seria ser um subtítulo do H1, ou seja, o certo seria um H2, tá? Por que que isso é importante, pessoal? Visualmente não tem problema nenhum, tá? Eu tô olhando aqui, não tem problema nenhum. O grande problema de não utilizar as tags corretas, principalmente por questões de acessibilidade, porque essa hierarquia é extremamente importante para as pessoas com deficiência visual, que elas vão navegar através dos níveis hierárquicos, ela pode pular de título em título, tá? Então é extremamente importante que você dê atenção a isso. Então nós temos o H1, depois debaixo do H1 eu tenho subtítulos H2, se dentro desse subtítulo, né, dentro dessa seção que tem o subtítulo H2, você tiver outro título, esse outro título sim é o H3, tá? Então não use o H3 aqui nesse caso, About Me, simplesmente por questão visual, tá? Isso está errado, ok? Muito bem, o que mais? Aqui eu tenho um parágrafo, por exemplo, esse aqui provavelmente é o H2, certo? Esse aqui é o H2, aqui está ok. Deixa aquela seção A Little Bit About Me como H2 e cria uma classe para formatar como se fosse um H3, ok? Essa é a dica que eu te dou, porque daí a pessoa vai navegar, ela está na sua página, a pessoa que eu digo, uma pessoa com deficiência visual que vai utilizar o teclado e vai ler a página através dos níveis. Então ela vai ver o H1, depois ela vai pular para o H2, que é o próximo, a Bit About Me. Se não for aquilo que ela quer, ela vai para o próximo, Selected Works, ok? Então repara que é extremamente importante você manter essa hierarquia. E por exemplo, esse aqui é um H3, certo? Aqui já é um H4. Por exemplo, aqui ó, onde eu tenho o H4, aqui seria um H3, tá? Então cuidado com essa questão hierárquica também. Bacana? Próximo projeto que eu quero mostrar é do Ivan Lima. Estou com o projeto dele aberto aqui e basicamente deixa eu começar com um ponto positivo, tá? Então, como ponto positivo, eu falaria
que você se arriscou, tá? Você experimentou alguma coisa nova, eu pelo menos nunca tinha visto nada assim na internet, ok? Então você colocou aqui uma caixa com alguns textos e tudo mais, tá? Tem aqui um mouse também diferente, ok? Temos uma animação aqui, nós já vamos falar sobre isso, tá? Mas eu consigo perceber que você se arriscou, experimentou. Bacana? Este é um ponto positivo, mas eu preciso ser sincero aqui. Desculpa lá, Ivan Lima, não é nada pessoal, mas eu preciso falar dos pontos negativos também, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vejo. Por que seu nome está separado? Ivan Lima. Por quê? Por que você separou o nome? Eu não consegui entender por quê, tá? Outra coisa, front-end com D cortado. Por que isso está acontecendo? Se eu aumentar ou diminuir, repara. Me parece que você fez só para o seu tamanho de tela e esqueceu que a gente tem vários tamanhos de monitores possíveis, né? Então repara, aqui eu tenho o Lima fixo, o Ivan fica andando ali da direita para a esquerda. Eu tenho também o texto ali que parte dele é escondido, seja o front-end, seja o portfólio, tá? Precisa tomar um pouco de cuidado com isso, ok? Com relação às fontes, eu, sinceramente, não gosto dessa fonte. Eu já falei isso aqui no canal em outros vídeos. Eu não gosto dessa fonte específica, especialmente para texto. Eu acho que a leitura dela é um pouco prejudicada, tá? Mas isso é muito pessoal. Se você gosta, não tem problema nenhum. Fique à vontade para usar, tá? Essa fonte, na verdade, ela é muito utilizada, tá? Muitas pessoas acabam utilizando. Eu aqui realmente não gosto muito, tá? O seu logotipo, bom, primeiro que eu tenho aqui um tom de verde que nunca mais é usado na sua página, mas ok. Agora, esse front-end developer aqui embaixo está muito pequenininho, tá? Talvez seja mais interessante ou remover ou deixar ele maior, deixar do lado, enfim, não sei, tá? Mas aí é uma questão de identidade, enfim, tá bom? Vamos lá, outra coisa, 27 anos, eu já falei também isso aqui no canal, cuidado em colocar esse tipo de informação, tá? A não ser que você lembre de quando fizer aniversário mudar para 28, depois mudar para 29, tá bom? É só ficar esperto com isso, tá? Vamos lá, o que mais? Bom, essa parte da animação aqui eu não sei nem se eu vou conseguir gravar o vídeo, porque quando eu entro aqui nessa parte, o meu processador frita. Por que você usou essa animação, tá bom? Que acaba chamando muito a atenção. Outra coisa, um texto vai para a esquerda, as esferas vão para a direita. Eu não sei o porquê disso. Ok, eu entendo que você quis fazer uma coisa animada, uma coisa mais dinâmica, mas precisaria pensar um pouquinho melhor em como apresentar isso, tá? Como apresentar as tecnologias que você conhece. Eu não sei se essa escolha aqui foi efetiva ou se foi simplesmente copiada e colada de algum lugar e colocou aqui sem muito contexto, tá? Mesma coisa aqui, ó, em nenhum lugar do seu site você tem essas ondas aqui embaixo, tá? Por que só nesse lugar, né? Não tá fazendo parte da identidade, né? Da unicidade da sua página, ok? Precisa tomar um pouco de cuidado com isso também, bacana? Aqui, ok, a gente tem aqui alguns projetos, maravilha, e eu tenho aqui embaixo, né, eu tenho ver prévia, podemos ver o site, ok, show de bola. Eu tenho alguns bullets aqui que eu poderia navegar utilizando os bullets, certo? Ele foi lá, mudou para o projeto, ok, show de bola. E eu tenho as setinhas. Uma coisa que eu preciso passar para vocês é o seguinte, pessoal, muita atenção aqui. Existem algumas heurísticas, se você fizer uma busca na internet você vai encontrar facilmente, chama heurísticas de Nielsen, alguma coisa assim. Tá? Ele dá alguns princípios de boa usabilidade da aplicação. Provavelmente naquele tempo, uns 10 anos atrás, nem existia o termo User Experience. Tá? Posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu imagino que foi, digamos assim, os primórdios, tá? Desse conceito de você criar interfaces visuais pensando, né, no usuário, centradas no usuário, tá? Então, a primeira heurística, ele fala o seguinte, eu não vou lembrar exatamente, né, como falar, mas ele quer dizer o seguinte, você precisa mostrar o status da aplicação para o usuário. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu mudo aqui o seu trabalho, eu mudo o slide, eu preciso saber, nesse conjunto de slide, qual slide eu estou. Será que eu estou perto do fim? Será que eu estou no meio? Será que eu estou no começo?
você precisa dar um status para o usuário sempre que a sua interface mudar, para que ele não fique perdido, tá? Por exemplo, entre no Google, entre lá no meu canal, tá? Nesse canal aqui da Serlive. Entre no canal da Serlive, procura playlists, abre qualquer playlist. Sei lá, por exemplo, abre a playlist, eu vou deixar o link aqui em cima e também eu vou deixar o link na descrição da playlist com várias análises de portfólio, como eu fiz, como essa aqui. Quando você navega na playlist, você consegue saber na playlist qual vídeo você está, qual é o próximo vídeo, qual é o vídeo anterior. Você consegue saber exatamente onde você está. Tá? Isso é por conta dessa heurística, desse princípio de sempre dar o status da aplicação para o usuário. O usuário não fica perdido, tá? Então aqui a mesma coisa. Então, se você pudesse indicar para o usuário, por exemplo, eu estou nesse trabalho, mas quantos de quantos? Eu não sei, será que tem muito mais? Não faço ideia, tá? Por exemplo, aqui eu sei que é o último, por quê? Porque esse botão ele ficou desabilitado, certo? Você colocou um disable nele, isso tá show. Ok? Isso tá perfeito, é assim mesmo, a não ser que você queira que ele do último fosse pro primeiro novamente, também é uma abordagem, ok? Mas aqui você impediu que ele avançasse pro próximo porque não tem mais, show de bola, mas mostra aqui também qual que é, tá? É como se eu tô no último e o meu bulletzinho aqui, o último, ele ficasse com uma cor diferente ou com uma borda diferente, alguma coisa que indica para o usuário qual é o estado da aplicação, tá bom? O que mais? Aqui temos um formulário de contato, não temos muito o que falar, ok? Aqui eu tenho uma animaçãozinha no menu, isso aqui tá ok, não me incomoda, tá? Agora só repara que quando eu tô nessa animação, até o meu mouse já trava, ok? Tudo bem, eu tô gravando o vídeo ao mesmo tempo, mas quando eu olhei esse projeto já tava engasgando, tá? Então cuidado. Quando eu passo o mouse aqui olha como fica travado, pessoal. Olha. Tá? Cuidado. E o meu processador tá aqui fritando, pessoal. Minha máquina não é tão ruim e o meu processador aqui tá sofrendo, tá? Aqui também, pessoal, a gente tem uma questãozinha com relação às cores, né? Lembra que eu elogiei a escolha das cores do último projeto que eu avaliei? Pois é, aqui o preto é muito preto e o branco é muito branco. Eu acho que esse preto é o 000 e o branco é o FFF, tá? Eu tenho essa impressão. Escolha melhor, mesmo um tom escuro e um tom claro, evite usar essas cores, especialmente para fundo, óbvio. Para fonte, se você quiser usar o branco, não tem problema, tá? Mas para o fundo, muito branco, por exemplo, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro cores, digamos, mais pastéis, ou um preto que não seja tão preto e um branco que não seja tão branco, tá? Que mais? Vamos dar mais uma olhada aqui. Projetos. Vamos ver aqui uma coisa. Ó, vou clicar aqui no primeiro. É isso aí. Muito bem. Então, eu posso ver aqui prévia, certo? O que vai acontecer quando eu vejo prévia? Ok. Então, repara uma coisa aqui, ó. Opa, o que é isso aqui? É um vírus? O que tá acontecendo? Não sei. Tem um texto aqui que tá mesclando com a parte de baixo. Tem um xizinho. Ah, então pera lá. Quando eu cliquei em prévia, é um modal em cima de um modal. E deixa eu mostrar uma coisa. Quando eu aumento aqui, repara que esse modal ele tá muito mais para a direita. Percebe? Aqui precisaria pensar um pouquinho mais. Tenho aqui um texto que está em cima de um vídeo. Eu não sabia que era um vídeo, tá? Eu não sabia que isso aqui ia abrir um modal com o vídeo. A primeira sensação que eu tive foi de estranheza, porque eu falei, opa, peraí, meu computador tá mexendo sozinho. O que tá acontecendo? Ok? Então, se é um vídeo, deixa claro para o usuário. Nem se você colocar um botão de play e pedir para o usuário apertar o play, ele já vai saber com consciência, ele vai clicar no play para assistir o vídeo. Talvez você não consiga deixar esse modal com os textos menorzinho na parte de baixo, ou não precisa ser um modal, deixa o texto sempre ali, você não tem tanto texto assim. Deixa o texto sempre fixo num único modal com um vídeo por cima. E esse vídeo, o usuário pode escolher se ele vai clicar ou não. Você precisa sempre dar a possibilidade para o usuário, tá? Evita obrigar o usuário a fazer certas coisas ou ver certas coisas, tá? Isso também é um dos princípios lá das heurísticas de Nielsen, tá? Ok? Acho que vocês pegaram a ideia, certo? Vou fechar esse modal. E quando fecha o modal, fecha o vídeo, né? Engraçado. Deixa eu fazer mais um teste. Vou pegar esse segundo aqui. Vou clicar em ver prévia. Ok, abre o texto, abre um vídeo, que eu não sei o que é vídeo, eu vou saber daqui a pouco. Agora eu tô vendo lá
o input sendo preenchido, ok, maravilha, mas quando eu fecho aqui, o mouse engasga, meu Deus, provavelmente a minha voz nem tá sincronizada com o vídeo, mas ok. Então é isso, pessoal. Um detalhezinho a mais aqui, tomar cuidado em como apresentar o trabalho, tá? Muito bem, vamos voltar aqui para cima. A gente tem aqui umas barras que eu não entendi muito bem porquê. Ele me causa uma sensação de movimento. Não sei se era essa a sua intenção. Tem aqui umas barras separando. Isso aqui me lembra Velozes e Furiosos, tá? Essa fonte itálica com essas barras, dando sensação de movimento, ao mesmo tempo que me lembra estrada ou marca de pneu. Não sei se foi isso que você quis passar, mas tudo precisa ter um propósito, tá? Tudo precisa ter um motivo de existir, né? Não vai colocando barra sem ter muita consciência do que você quer passar, tá bem? Vamos diminuir aqui a tela, ok? Aqui, olha só, mais um ponto positivo. Você mudou o tamanho da fonte dependendo do tamanho da janela. Bacana? Isso é show de bola, isso é show de bola. Parabéns aqui, tá? Isso aqui ficou bom. Essa animação precisaria rever. Olha só, aqui eu tenho esse texto. O texto em telas maiores fica um pouquinho maior. Isso também é bem bacana. Tenho aqui uma apresentação diferente em telas menores, o que também é muito bom. Aqui o texto está muito pequeno, né? Deixa eu fazer um teste. Deixa eu trazer para cá e eu vou vir aqui, deixa eu inspecionar. Aqui, assim, fica tudo travando aqui. Deixa eu ver se aqui também ele vai ficar pequeno. Em mobile, esse texto vai ficar muito pequeno, tá? Precisaria dar uma atenção com relação a isso. Mas repare, eu tenho aqui como se fosse um modal, um vídeo aqui em cima que ele já dá o play automaticamente. Como eu falei, devemos evitar esse tipo de coisa, deixa que o usuário escolha se ele quer ver o vídeo ou não, tá? Vou fechar aqui e fecha também o vídeo, bacana? O que mais? Em termos de mobile, vamos ver o menu. O menu tá ok, tá alinhado com a identidade da página, a unicidade da página, tá? Eu acho que está ok, a animação aqui mantém, mesmo a gente não tem hover em mobile, mas não tem problema nenhum. Quando vai para início não acontece nada, quando vai para projetos acontece, eu preciso fechar o menu, certo? Vou abrir o menu, início, não acontece nada, vou fechar o menu. Então, mais um detalhezinho aí que eu não tinha percebido, mas agora já percebi, ok? O que mais que a gente tem aqui para falar na versão mobile? Eu acho que é isso, pessoal. Agora eu vou falar do projeto do Lucas Matos. Vamos lá na tela do computador, se liga. Como sempre, vamos começar com os pontos positivos que eu achei, tá? Então, a primeira coisa que eu achei bacana aqui foi a questão do menu, tá? Eu achei bem legal aqui este efeitinho do menu, ok? Gostei também, né? Obviamente que a gente tem aqui opção de trocar a língua, então, por exemplo, eu vou colocar aqui English, isso aqui ficou bacana, voltar para português. Gostei também muito de como você marca a seção atual, então eu scrollei a página para baixo, estou na seção sobre mim, eu marco aqui no menu qual é a seção ativa, isso ficou show de bola e também tem a ver com a primeira, digamos, a primeira regra, digamos assim, das heurísticas de Nielsen, né, que eu não posso me sentir perdido na aplicação, na página, bacana, isso ficou bem legal. Eu também gostei bastante de como você aplicou o menu em telas menores, então deixa eu reduzir aqui um pouquinho, eu vou falar de pontos negativos ainda, tá? Então não vou falar disso aqui agora ainda não, daqui a pouquinho eu falo, vamos focar primeiro nos pontos positivos, tá? Muito bem, menu, achei bem legal como você aplicou isso aqui, só tenho uma sugestão, né? Quando você clica aqui, por exemplo, em projetos, fecha o menu automaticamente, tá? Não precisa esperar que o usuário feche, né? Você fez isso, na verdade, nessa questão do idioma. Se eu clicar em English, por exemplo, ele fecha e troca o idioma. Não sei por que tá assim na parte do idioma, mas você pode replicar isso, por exemplo, aqui nessa outra parte de cima, tá? Por exemplo, About Me, clicou, fechou e bacana. É isso aí, tá? Muito bem, então com relação aos pontos positivos, era isso que eu tinha para falar. Uma outra coisa, se eu apertar Ctrl U, aparentemente o código está aqui, já é melhor do que uma div vazia, mas eu tenho coisas para falar sobre o seu HTML, nós vamos falar nos pontos negativos, tá? Mas isso
já é melhor do que uma div com ID root. Inclusive, eu esqueci de fazer no último projeto, né? O do Ivan. Então, se você estiver assistindo aí e quiser olhar, veja lá com seus próprios olhos, veja se o código HTML está lá ou simplesmente está uma div com ID root vazia lá. Bacana? De qualquer maneira, Lucas Matos tem aqui pelo menos uma boa parte do HTML, já é melhor do que nada, ok? Basicamente é isso. Eu só quero dar uma dica que pode deixar melhor ainda, tá? Porque já tá bom. Esse menu aqui, Home, Projeto, isso aqui já tá bom. Só quero dar uma dica que você pode testar e ver se fica melhor. Bacana? Essa que é a ideia. Por isso que não é um ponto negativo e eu estou falando junto aqui dos pontos positivos, tá? Quando você fizer essa animação, procure trabalhar com um pouquinho de opacidade, ou seja, quando subir a palavra projetos, ela, ao mesmo tempo que sobe, ela vai ficando transparente, e a palavra de baixo, ela começa do transparente e fica sem transparência nenhuma depois que a animação acaba, tá? Então, ao mesmo tempo, ela vai ter uma animação de mover no eixo X, desculpe, no eixo Y, ao mesmo tempo que vai ter um fade in, fade out, tá? Então, o elemento que está saindo da tela, ele vai indo para o transparente, o elemento que está entrando na tela, ele começa transparente e fica sem transparência nenhuma, tá? Desculpa se eu estou sendo redundante aqui, mas é só para ficar claro aí que todo mundo entenda. Bacana? Muito bem, então com relação aos pontos positivos, era isso que eu tinha para falar. Agora vamos aos pontos negativos, tá? Então, ponto negativo. Eu percebi que a gente tem aqui um desalinhamento entre o logo e esse menu aqui, certo? E esse desalinhamento, ele fica mais perceptível à medida que eu vou diminuindo a tela. Olha só. Olha o L do Lucas lá onde é que já tá. Comeu parte do seu logo. Tá? Então, conforme... aqui reduziu, voltou. O menu está bem pequenininho nessa visualização. Olha só. O Home passou ali por cima do logo. Olha que coisa. E só depois... E aqui nem entrou a versão mobile, eu não sei porquê, tá? Provavelmente a gente precisa, de fato, vir aqui, deixa eu clicar em Inspect, vir aqui e selecionar essa opção, tá? Não sei como que você fez isso, deixa eu aumentar um pouquinho, Aqui, quando eu habilito o mobile aqui do meu Firefox, ele até mostra aqui nessa tela, ó, 451, quando reduzir um pouquinho, ele entra com o menu, né? Mas, quando abrir um pouquinho, veja que o menu ele ficou bem pequenininho, tá? Então, só dá uma atenção a isso. E tem a ver também com essa questão do alinhamento. Eu tenho um espaço maior aqui, e se eu aumentar ainda mais, provavelmente vai ficar mais nítido, olha só. Tá? Enfim, vale dar uma olhadinha aí, tá? O que mais que a gente tem de ponto negativo? Aqui tem mais a ver com a sua logomarca, né, com o seu logotipo, do que com a página em si, mas eu não sei se você usa esse logo em outros lugares, cartão de visita, sei lá, tá? Ou se você inventou esse logo só para essa página. Mas uma coisa me incomodou ligeiramente nessa fonte que você utilizou no logo. Não tem nada a ver com HTML e CSS isso aqui, tá? Isso tem muito mais a ver com design, tá? Mas me incomodou esse S. Esse S, ele me parece que é a única coisa que está fora da família de fonte, tá? Não sei se é de propósito, não sei se você fez assim por algum motivo, enfim. Se for de propósito, ok. Se você sabe justificar o motivo, tá de bom tamanho, tá? Se não, se foi o acaso, talvez precisa ser revisto, né? Porque repara que essa letra S, ela é menor em largura do que todas as outras fontes, né? Isso aqui, eu olhei para isso daqui, eu senti uma estranheza. Ele parece que vem em todas as fontes de um tamanho, na última letra diminui. A mesma coisa no Matos. Todas as letras de um tamanho, na última diminui. Não sei se tem algum motivo para ser assim. Fica aí a sugestão, aplica ou muda somente se você achar necessário ou se eu, que sou muito fresco. Inclusive, se você está assistindo o vídeo e você acha que eu tô pegando pesado nessas questões, se você acha que eu tô ficando exigente demais, coloca nos comentários, me dá um tapa na cara aqui nos comentários, tá? Me xinga. Fala, Daniel, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá olhando o S do logotipo do rapaz? Coloca nos comentários para eu parar, por favor, tá bom? Vou pedir essa ajuda aí para vocês, bacana? O que mais? Vamos lá. About Me. Vamos lá. About Me. O que eu tenho para falar? Bom, como eu falei no outro vídeo, eu não sou um grande fã dessa fonte. Eu acho que a leitura fica um pouco prejudicada.
tá? Mas isso é uma questão pessoal. Mas uma coisa que prejudica a leitura do texto é o espaço entre as linhas, tá? Repara, olha esse G e o número 2, olha como eles estão colados. Você tem espaço para aumentar um pouquinho mais aqui a distância entre as linhas. E quanto maior o texto, maior, digamos, o bloco de texto, mais espaço entre as linhas você precisa ter para que a leitura fique confortável. Texto justificado já é ruim por natureza. Nesse caso, não está tão ruim, porque você tem um espaço bom, uma largura boa. Em telas menores, olha só, aqui você está diminuindo o texto ao ponto que fica ilegível, tá? Precisa ver o porquê que isso acontece, não sei por que está assim. Se eu atualizar a página desse jeito, vai mudar alguma coisa? Aqui eu não tinha mostrado antes, né? Ele tem um textinho no começo que ficou bacana, mas, olha só, em telas menores, mesmo que o meu browser, né, a minha tela é grande, quando o browser está pequeno, ele fica com essa configuração. Não preciso nem falar que a leitura está prejudicada, né? Mas muito bem, então, repara que ele vai diminuindo sempre na proporção, certo? Mas, se eu tivesse o bloco de texto mais estreito, com o mesmo tamanho de fonte, quando eu tenho texto justificado, eu dificulto ainda mais a leitura, porque pode ser que fique espaços muito grandes entre as palavras, tá? Como eu falei, nesse caso aqui não deu muita diferença, mas não deu muita diferença por causa disso, porque quando eu diminuo a tela, todo o meu texto diminui junto, inclusive o tamanho de fonte, tá bom? Caso contrário, a gente poderia ter um problema de legibilidade, tá? Mas nesse caso, como eu tenho um texto longo, a altura da linha, a distância entre uma linha e outra está prejudicando a leitura, ok? Aqui nem tanto, porque eu tenho um parágrafo com 2 linhas, um parágrafo com 4 linhas, com 3 linhas e com 2 linhas, ok? Se eu tivesse um parágrafo com mais linhas, talvez fosse difícil acompanhar do começo para o final, do começo para o final. Então, nesse caso, eu aumentaria um pouco o line height desse texto aqui, tá? Muito bem, o que mais? Aqui, mesma coisa, ó. Mesma coisa no texto, tá? Então, talvez seja mais interessante, de novo, aumentar um pouquinho o line height desses textos, tá? Com relação ao conteúdo, eu te pergunto, essa informação aqui é importante? Tempo de desenvolvimento é importante? Você acha que vai agregar para a pessoa que está olhando seu portfólio, seja para a pessoa de RH ou seja uma pessoa mais técnica? Se você acha importante, siga em frente, não acredita em mim. Eu só estou fazendo um questionamento, uma provocação. Reflita. Você acha importante mostrar quanto tempo foi gasto para fazer cada projeto? Se sim, deixa. Se tem dúvida ou se acha que não, tira. É só isso, tá bom? Muito bem. Aqui, pessoal, eu tenho o mesmo conselho que eu dei no projeto passado. Quando eu clico aqui, eu vou para um outro trabalho, um outro projeto, mas eu não sei quantos projetos eu tenho, tá? Então talvez seja interessante também colocar os bullets, falar, ou que seja número, 2 de 4, 2 de 10, sei lá, alguma coisa que indique para o usuário qual é o estado, tá? De quantos projetos eu tenho, qual projeto eu estou agora, qual eu estou vendo exatamente nesse ponto da minha navegação, ok? Muito bem, então fica aí algumas dicas. Aqui eu tenho também esse pequeno probleminha, né? Que eu demoro para carregar a imagem, mas depois que a imagem é carregada, aqui ele já deu uma piscada, tá? Não sei por que tá assim também. Talvez seja interessante repensar isso aqui, tá? E eu tenho uma outra sugestão aqui, pessoal, que é o seguinte, olha só. Eu sei que você quis mostrar suas habilidades com CSS, fazer uma coisa 3D e tal, rotacionando, tá? Mas eu fico me perguntando se essa animação está bacana, está legal, está agregando. Sabe o que eu faria aqui? Você até poderia utilizar 3D, mas de uma outra forma. Pense que eu tenho como se fosse cards, um atrás do outro, tá? Então imagina, eu vou para o próximo projeto, esse card ele sai e esse vem. Pode ser um pouco de 3D, bem sutil, bem de leve, com opacidade. Então você vai fazer ele sumir. Ele vai fazer um fade out, sumindo, com um pouquinho de transparência e um pouquinho de 3D, mas coisa pequena, só para dar um detalhezinho, uma coisa charmosa, tá? Então faz essa animação e o de trás, quando entra, vai fazer a mesma coisa. Ele vem de trás e vai entrar.
vem de trás com transparência, faz uma animação e entra. E quando eu voltar, eu faço a animação oposta. Então, é como se eu viesse com alguma coisa pela frente, tampando um pouco de 3D com opacidade, e o de trás vai sumindo. Não sei se vai ficar bom, não testei, é só uma ideia, tá? Você pode tentar se você quiser. Ok, pessoal? Então é isso, né? Ah, Daniel, quer dizer então que você não gostou dessa animação 3D? Não, não é que não gostei, tá? Não ficou ruim, mas talvez dê para melhorar, tá bom? Mas olha, veja bem, não ficou ruim, tá? A forma que você apresentou aqui não está ruim, mas tá bom? Tá bom, mas pode melhorar, pode ficar melhor, é isso que eu quero dizer. Se você achar que eu tô viajando, não se preocupe. Pode manter assim, não vai prejudicar de forma nenhuma o seu trabalho, tá? E com relação a esse tempo de desenvolvimento que eu falei, né, pessoal? Se eu vier para cá, por exemplo, 2 dias, olha só, tempo de desenvolvimento 7 dias. Se você acha que eu tô viajando, que isso é uma informação que você acha que agrega, mantenha, tá? Eu não sou dono da verdade, ok? Eu só tô questionando e provocando uma reflexão, é só isso, tá? Não sou dono da verdade, não tô falando para tirar. Isso é muito importante deixar claro, tá? Inclusive, se você está assistindo aqui esse vídeo, coloca nos comentários o que você acha, coloca a sua opinião. Você acha melhor manter o tempo de desenvolvimento ou você acha melhor tirar e justifica a sua resposta, tá? Assim, todo mundo, inclusive eu, a gente aprende junto. Bacana? Muito bem, indo para frente, o que mais? Já falei aqui com relação ao redimensionamento, deixa eu clicar em inspecionar, olhar aqui a tela mobile. Aqui, engraçado que nesse ponto, né, o texto ele fica bem pequenininho, mas se eu reduzir um pouquinho mais, a Media Carry entra em ação e aí fica bacana. E olha o que eu falei do texto justificado, era isso que eu queria mostrar. Olha como fica estranho. Então, texto justificado, via de regra, tá? Via de regra, a gente não mantém. Se você quiser manter no desktop, enfim, como eu falo, né, eu não tô aqui para determinar a regra, para falar o que é para ser feito e o que não é para ser feito, tá? Tô aqui para dar a minha opinião, dar os meus pitacos. Se você quiser usar, usa. Se não, siga em frente, não tem problema nenhum. Olha aqui, nesse pedaço aqui do texto, ó, vou até aumentar o zoom. Isso aqui, está bom? Né? Essa que é a ideia, tá? Então, reflita, pense e veja se você não quer deixar esse texto alinhado para a esquerda, tá bom? Vamos olhar aqui com relação ao código, pessoal. Olha só, aqui eu tinha reparado, tá? O que aconteceu com a tag A? Por que ela não existe mais aqui? Pelo menos não no seu código. Se eu pressionar Ctrl U para ver o código de fato, repara, aqui, pessoal, olha só, eu tenho aquela animação que aparece logo no começo, né? Quando a gente carrega a página, a gente vê uma animaçãozinha com os textos aparecendo. Muito cuidado, por quê? Porque aqui eu tenho vários H1s, tá? Eu tenho vários textos H1. Lembra que eu falei que H1, H2 tem a ver com acessibilidade? É como se eu tivesse vários títulos de mesma importância, tá? Isso não está correto, eu preciso ser sincero. Isso não está correto. Eu não posso ter vários títulos. Se você quiser, você até poderia colocar um H1 e colocar dentro do H1 várias spans, que são aquelas tags de linha, que você pode ter ou spam ou div, tá? Que são tags que não tem valor semântico algum. Tá? Mas aí você teria um único H1. Ou se quiser, melhor ainda, tira o H1, deixa a tag não semântica, porque isso daqui é só uma animação inicial, tá? Agora, se você falar, não, Daniel, mas espera lá, transformando códigos em experiências digitais surpreendentes, eu quero que seja um título, porque é um título bem importante para minha página. Ok, eu até entendo, mas não deixa dessa forma, não deixa vários H1s, você mata a acessibilidade da sua página, tá? O que mais que nós temos aqui? Eu tenho aqui várias divs vazias, temos aqui tags vazias, é o que eu tô olhando, o código que o browser baixou. Se a gente comparar com esse aqui, a gente vai ver diferença. Por quê? Porque esse aqui foi manipulado pelo JavaScript, esse não. Esse é o código que vem de fábrica, digamos assim, tá? Então repara, eu tenho aqui, ó, button principal, sobre mim, projetos. Eu pergunto, o que aconteceu com a tag A, né? Porque isso daqui não é um link? Se é um link, é a tag A que você precisa usar. Isso é semântica básica, tá? Se é um link, é a tag A. Se a ação desse texto é, quando eu clico, eu vou para uma outra página, mesmo que seja a mesma página, mas estou navegando na mesma página, né, em seções diferentes, isso é um elemento A, semântica básica,
Precisa tomar cuidado com isso, tá? Tenho aqui um H1, show de bola. Eu acho, olha só, H3, H1. É a mesma coisa que eu já falei antes, tá? Cuidado com isso. Se você quiser ter, digamos assim, o visual de um H3, cria uma classe H3, uma classe H1. Aí você pode utilizar a tag H1 com a classe H3, não tem problema, tá bom? Só fique esperto com a hierarquia da informação, da semântica. Isso é extremamente importante, especialmente por questões de acessibilidade, ok? Bom, pessoal, é isso. Provavelmente, se eu continuar buscando aqui, eu vou achar mais coisa, mas eu acho que para já, ó, H4, o texto dentro de um H4, por quê? Em bloco de texto inteiro dentro de um H4, por quê? Né? Cuidado, tá? Já passei o recado que eu queria passar. Outra coisa, uma coisa que eu reparei também é que você tem as tags vazias aqui por conta da língua, né? Você pode mudar de português para inglês, para espanhol, e isso ficou show. Meus parabéns, tá? Meus parabéns de verdade, isso ficou show. Mas eu fui olhar no seu código, eu dei uma rápida passada no seu JavaScript e eu percebi que as tags estão vazias porque você colocou com JavaScript todo o conteúdo da página. Deve ter dado um trabalhão. Olha, eu admito, deve ter dado um trabalhão. Mais uma vez, meus parabéns. Mas aí você perdeu um pouquinho na questão do SEO, na questão da otimização para site de busca, tá? Como que daria para fazer? Daria para você deixar o conteúdo principal já preenchido nas tags. E depois, quando o usuário clicar aqui em English ou espanhol, por exemplo, você troca, tá? Você tira um conteúdo e põe o outro, mas o conteúdo principal já está lá. Como que você consegue identificar qual que é o conteúdo principal? Até mesmo lá no servidor você consegue saber pelo user agent, tá? Ou você consegue identificar qual a língua preferida do usuário, tá? Dá para fazer isso, bacana? Mas de qualquer maneira, como muito provavelmente a maior parte do seu público está no Brasil, deixa já o conteúdo português do Brasil lá, tá? Deixa já preparado, tá bom? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Além disso, uma outra coisa, um outro detalhe. Como que as empresas fazem, né, essa questão de traduzir, né, de mudar a língua e tudo mais? O que muitas empresas fazem é ter um subdomínio, tá? Ou você pode ter um subdomínio, ou você pode ter um parâmetro passado na URL, mas o que vai acontecer de fato é que toda a página vai ser recarregada, não vai ser com manipulação de DOM, por exemplo. Pode ter, algumas aplicações até podem fazer, por exemplo, como um Facebook da vida, sei lá, tá? Vai utilizar o React para isso e tudo mais. Mas, por exemplo, vier aqui procurar por Netflix, vamos lá, Netflix, tô aqui em Portugal, certo? Deixa eu rejeitar tudo aqui. Olha só, repara uma coisa, ó, netflix.com/pt. Vou clicar em português, vou mudar para inglês. O que aconteceu? Eu mudei, aqui não é nem subdomínio, tá? Ele mudou de fato toda a página. Ele carregou um outro site, por assim dizer, tá? Ele carregou outra coisa aqui, ó. E ele deu reload na página. Vou fazer de novo. Português. Olha lá. Ele foi lá e carregou. Vamos procurar aqui, por exemplo, Amazon. Aqui eu estou... Ele vai mostrar aqui de Portugal, ele abre o da Espanha, se não me falha a memória, tá? Amazon.com/Portugal/ mais alguns parâmetros. Vou mudar. Vou vir aqui e colocar português PT. Ele recarregou tudo, percebe? Então ele foi para o servidor, carregou todas as informações e essas informações estão aqui. Vamos procurar por esse texto no código da fonte, ó. Ofertas do dia. Então eu vou vir aqui, Ctrl U, Ctrl F, ofertas do... Tá lá. Olha só. Coloquei um espaço a mais aqui. Ofertas do dia. É um link ali, certo? Então o meu conteúdo está no HTML. Deixa eu fechar. Vou mudar para inglês. Ctrl U, Ctrl F, ofertas, já não acha, tá? Ofertas do dia já não achou. Mas, se eu procurar Today's Deals, provavelmente vai achar. Olha lá. Today, desse jeito, em algum lugar está, tenho certeza. Today's, deixa eu procurar por Customer Service. Customer Service, tá aqui. Eu tava digitando errado, tá? Mas tá aqui, ó. Today's Deals, tá? Customer Service. Então, todo o conteúdo já vem pronto, tá? Já vem pronto. Então, a minha dica que eu tenho para você é: faça a mesma coisa aqui no seu projeto.
Provavelmente a maior parte das pessoas vem do Brasil, então já deixa o conteúdo lá com o Brasil e aí você pode trocar via JavaScript, não tem problema não. Deixa do jeito que tá, não precisa criar como fez a Amazon ou a Netflix, mesmo porque, né, a questão de tamanho de empresa, né? Mas enfim, é uma dica, faça se você quiser. Fechado? Se você quiser ter o seu portfólio avaliado por mim, fica ligeiro aqui no canal, porque em breve eu vou oficializar uma maneira das pessoas mandarem esse tipo de trabalho para eu avaliar. E se você já mandou o seu portfólio, eu sei que tem gente que mandou há mais de anos para mim, mas eu ainda não avaliei, tá? Por isso que eu estou criando uma maneira oficializada, digamos assim, de avaliar. E eu vou começar a dar feedback também, tá? Quando eu não for avaliar por algum motivo, eu vou explicar o porquê, para a pessoa não ficar esperando aí a vida inteira sem a pessoa aí ter esse feedback, tá? Vou começar a me policiar para fazer isso, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like para mim, verifica se não é inscrito, se não for, inscreva-se para saber quando essa nova forma de mandar portfólio vai estar oficializada, eu vou divulgar aqui no canal. Deixa nos comentários o que você achou, se você tem alguma outra sugestão que eu poderia ter falado aqui sobre esses 3 portfólios, tá? Vou deixar as URLs dos portfólios aqui na descrição desse vídeo. Meu muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!